Boa noite, povo de Deus. Mais uma quarta-feira, mais uma semana, sustentados pela graça de Deus e prontos para ouvir da sua palavra, prontos para caminharmos com Jesus. Que bom, os irmãos já estão entrando. Boa noite, irmão Francisco. Boa noite, irmão Erivane, irmã Edilânia. Deus abençoe a família de vocês. Boa noite, pastor Marcos Paulo. Graças a Deus pela vida de todos e saudade de nos vermos, né? Então, hoje é a quarta-feira de oração, quarta-feira que nós temos ênfase, claro, devemos sempre orar pelos irmãos, mas temos essa ênfase de orar uns pelos outros e agradecer a Deus pela vida dos outros. Boa noite, Karen. E já lembrando hoje, né, aniversário do irmão Davi. Deus abençoe Davi. Abençoe sua família. Nós vamos orar agradecendo pela vida dele também. Boa noite, irmã Francinete. Boa noite, irmã Maria Diogo. Saudade, irmã Maria Diogo. Graças a Deus pela vida de vocês. E como nós temos feito, né, toda quarta, nós seguimos o seguinte trajeto. Nós oramos, entregamos ao Senhor a igreja, entregamos ao Senhor todas as dificuldades que temos tido. Então nós lemos a passagem das Escrituras que nós vamos estudar, no caso Apocalipse capítulo 5, a segunda parte, e assim nós oramos novamente e para nós passarmos a meditação da palavra do Senhor. Infelizmente na quarta não tem sido possível termos o louvor, mas lembre que você pode cantar no seu lar e no domingo nós temos tido, graças a Deus. Boa noite, minhas irmãs. Então, já convido você desde já a orar ao Senhor. Lembrando que lá no grupo da igreja nós estamos compartilhando pedidos, agradecimentos e nós vamos orar também por esses pedidos e agradecimentos, fora aqueles que eu coletei durante o dia, as pessoas que eu entrei em contato. Tentei entrar em contato com todos para a gente estar orando e abrangendo o máximo de campo em oração no dia de hoje. Boa noite, irmã Rejane. Deus abençoe você, sua família, seu lar. Então tá bom, nós vamos, já alguns irmãos entraram, nós vamos orar ao Senhor, convido você a orar, reverente ao Senhor, orar pela igreja de Cristo, pelas dificuldades, pela perseverança, e assim nós vamos ler a palavra do Senhor. Bom? Boa noite. Vamos orar? Senhor Deus, glorificado seja o Teu nome em toda a terra, que o desejo da Tua glória em nós seja também o desejo de Te servir, seja o desejo de espalhar Tua glória por meio da Tua mensagem, por meio das boas novas do Evangelho. Ajuda-nos a servir ao Senhor mesmo em um momento em que nossos meios usuais, nossos meios corriqueiros de servir a Ti têm sido impedidos por uma ação maligna, impedidos pelo mal que há no mundo, que no final das contas recai sobre nós a culpa porque nós pecamos. Então nós rogamos, Senhor, a Tua graça, agradecemos porque o Senhor está trabalhando na restauração deste mundo e que essa restauração comece em nós, na Tua igreja, por meio da descida do Espírito Santo, em o Senhor nos usar como sal, como luz deste mundo. Por favor, não permita que Tua igreja esmoreça, desanime, faz com que ela persevere de todas as maneiras possíveis, principalmente naquelas maneiras mais básicas, que é perseverar na comunhão mesmo distante, mas perseverar também na doutrina, no entendimento da Tua palavra, perseverar em oração, perseverar em generosidade uns para com os outros. Mantém Tua igreja local, Sião, em pé, para que seja uma luz, um farol, para aquele bairro, para o lugar onde nós estamos, para a nossa vizinhança, para onde cada irmão está atuando ali como um crente que Te serve, um crente que prega a palavra. Ajuda-nos, dá-nos força, Senhor. Não permita que semana após semana, na frente da televisão, do computador, do celular, vendo os cultos, não permita que isso nos esmoreça por não estarmos juntos. Ajuda-nos a nos renovar nossas forças em oração e por meio da Tua palavra. Nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, então nós vamos seguir com a leitura
da palavra do Senhor. Então, Apocalipse capítulo 5, novamente quero convidar você a ler todo o capítulo, tá bom? Já faz 2 semanas, né, que nós demos uma parada, mas vamos ler Apocalipse capítulo 5 de novo para relembrar. E nós vamos estar estudando esta noite a partir do versículo 6, tá bom? Então, mais a nossa leitura do início, capítulo 5, que faz um conjunto com o capítulo 4, como nós já vimos. Vamos ler? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber a força, o poder, a riqueza, a sabedoria, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram. Texto maravilhoso, não é? E a partir daqui começam os juízos que vão do capítulo 6 em diante, os juízos de Deus sobre este mundo, que, querendo o Senhor, nós vamos estudar depois, tá bom? Mas que texto maravilhoso, essa adoração, esse crescendo de louvores, de pessoas se agregando, até que toda criatura louva ao Senhor. Isso é maravilhoso. Que o nosso coração seja instigado por isso. Boa noite, irmã Mazé, está chegando aí. Boa noite, irmã Micaele. Boa noite, irmão Samuel, homem de Deus, diácono. Deus abençoe vocês e vocês que estão assistindo por meio desses Instagrams, nas suas famílias e etc. Vou dar alguns avisos aqui antes de nós prosseguirmos para a próxima oração, tá bom? Um dos avisos, ele se refere ao domingo, né? Você já sabe, a EBD tem acontecido 9 horas. Boa noite, André. Deus abençoe você. Tem acontecido 9 horas. Acompanhe lá com o pastor Marcos Paulo, tem sido muito bom. Às vezes nós trocamos, eu fico com a EBD, ele fica com o culto na quarta, mas geralmente é ele, né, o professor. E quem viu domingo percebeu que a aula da manhã dizia respeito, era a introdução ao culto à noite. Então foi uma explicação sobre Isaías,
sobre os profetas, essa literatura, e à noite nós estudamos o próprio texto de Isaías. Maravilhoso, né? Glória a Deus por isso. Então, queremos avisar também que constantemente o pastor Marcos Paulo está na igreja, certo? Se você precisar de ajuda, de qualquer coisa, fale com ele. Também eu estou procurando estar alguns dias, né? Então, amanhã eu estarei por lá, no sábado também procurarei estar por lá. Então, se você precisar de alguma coisa, estamos disponíveis e, claro, pelo celular sempre. Bom, estamos aí para vocês. Boa noite, irmã Nena. Eita, dona Nena com o Instagram, que bênção. Boa noite, Miriam. Graças a Deus por vocês estarem participando desse culto, tá bom? Nós temos aí 2 projetos com a mocidade que podem ser estendidos a qualquer irmão que deseje participar. Um deles é a memorização de Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 7, se não me engano. Então é toda semana a gente decora 2 versículos ou 1, dependendo do tamanho. E aí, se você quiser participar, tem uma arte, né? A gente faz uma arte de cada versículo e aí vai juntando, fazendo cartões de memorização para juntos decorarmos a palavra de Deus, né? Que maravilha! E Filipenses capítulo 3 é um texto muito importante e muito belo das Escrituras. É o testemunho de Paulo, né, da sua conversão e um testemunho de entrega de tudo que você tem para ter a Cristo, para obter a Cristo, que é melhor do que qualquer coisa. Irmão Samuel e Dona Nena, um do lado do outro. Coisa bela. Então, se quiser memorizar, né, me procure, eu posso lhe ajudar em relação a isso. E nós temos um projeto aí de um discipulado avançado. Um discipulado, a gente já está no 4º encontro, tem um livro, tem um material, um discipulado que vai tratar de questões mais profundas que talvez você não viu no seu discipulado quando você começou. Então a gente fez um grupo no WhatsApp para quem quiser participar. Se você quiser, eu mando o link para você entrar no grupo. E aí a gente vai combinar o dia das nossas aulas, tá bom? Online, uma sala, tá bom? E nesse dia eu vou estar indo para Juazeiro, para não ter nenhuma queda de internet e ter um momento melhor com vocês, tá bom? Então está lá, já tem uns 12 participantes. Se você quiser participar, será bem-vindo. Então os avisos são esses, em geral, né? Se tiver alguma questão com financeira, procure o irmão Luciano, irmã Ruth, para tratar dessas questões. E se estiver precisando de alguma coisa, também procure eles, procure os diáconos, procure os pastores. A igreja é para servir também em momentos de necessidade. Bom, certo. Nós lemos a palavra do Senhor, vamos orar para que essa palavra toque no nosso coração. Boa noite, irmã Maria, irmão Cícero. Cícero, diácono dessa igreja. Deus abençoe vocês e a sua casa. Então convido você a orar. Então nós vamos passar a explanação, a pregação da palavra do Senhor. Santo Deus, obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de te servir. Algumas estão mais distantes, outras mais próximas. Pedimos para que essas mais próximas nós nos agarremos e aproveitemos. E as mais distantes, Senhor, como por exemplo o ministério com crianças, que tem se mostrado tão distante por conta do vírus e das impossibilidades de reunir crianças, por favor, Senhor, ajuda-nos a de alguma maneira trabalhar e servir e pregar o Evangelho para alguma criança que esteja perto de nós e tratá-las com carinho como Jesus tratou e mostrando a elas a porta de entrada do reino do céu, que é a cruz do Senhor Jesus Cristo. Te rogamos que nossa palavra seja sempre temperada com sal, para que nós não afastemos as pessoas, mas com sabedoria trazemos elas para os pés do Senhor Jesus. Usa-nos, Senhor, usa nossa inteligência, usa nossa amizade, usa nosso emprego, usa nossos contatos, usa nossos laços familiares, tudo isso para que Tua palavra seja proclamada. Sejamos testemunhas fiéis que não têm vergonha do Evangelho. Nós rogamos que Tua palavra toque nosso coração, nos faça perceber a necessidade da adoração e como o Senhor Jesus Cristo é central na adoração celestial e deve ser central na adoração da igreja também. Nós rogamos no nome dele, Jesus Cristo, exaltado sobre todas as nações. Amém.
Irmãos, tem uma música, se eu disser o nome talvez você não lembre que música é essa, né? Boa noite, irmão Lucas e irmão Ronilson. Essa música se chama Aleluia. O nome dela é Aleluia e foi Handel, né? Friedrich Handel, que escreveu essa música. Na verdade, ela faz parte de um oratório que é o Messias, fala sobre Jesus. O oratório é uma peça onde pessoas cantam e tem instrumentos e por vezes os músicos parecem atores recitando poemas, mas cantando ao mesmo tempo. Esse é um oratório. É um modo bonito de mostrar uma mensagem bíblica, um modo musical. Então existe esse oratório, O Messias. Coloca lá no YouTube, bota em português e é uma das melhores coisas que você vai fazer na sua vida, o Messias. Dentro do Messias existe a música Aleluia, que se tornou hoje a música mais tocada em todas as rádios, em todas as performances. Aleluia é a música mais tocada do mundo. E Aleluia é considerada como uma das músicas mais belas do mundo, né? Um rei, ao ser executado, Aleluia, rei George da Inglaterra, se levantou na hora de aplaudir. Um rei não se levanta para aplaudir nada, mas nesse caso o rei George se levantou para aplaudir Aleluia. Essa música, talvez você não esteja lembrando qual é, mas quando alguém faz uma coisa que você estava esperando há muito tempo, o que é que você canta, né? Aleluia, aleluia. Então é essa música, né? O Aleluia do Handel. Essa música fala sobre a exaltação de Jesus Cristo. Essa música fala sobre a centralidade do louvor de Cristo Jesus. Então, esse texto, capítulo 5, como eu disse em outras mensagens, ele está afunilando para nos mostrar que nesse cenário que o capítulo 4 nos mostrou, um cenário que é composto principalmente pelo trono, um trono móvel onde está o Pai, o Senhor da criação, um cenário que é composto por outros elementos que mostram a grandeza desse Deus, a grandeza desse trono, um cenário composto por adoradores esses que são principalmente 4 seres viventes e 24 anciãos. Então toda essa arena está sendo montada no capítulo 4. E nós temos a centralidade da mensagem da adoração referente à criação e soberania. Nós adoramos, esses seres adoram ao Deus Pai, porque Deus Pai é criador, porque Deus Pai é soberano sobre essa criação. Então esse é o aspecto amplo. Mas quando nós chegamos no capítulo 5, acontece um problema. Entra nessa harmonia celestial, nessa harmonia da adoração, um problema. E o problema é aquele que faz João chorar. E nós estudamos na outra semana o porquê que João chorou e por que isso era um problema. Quem é que pode abrir o rolo que está nas mãos do Pai? E o fato de João chorar é porque esse rolo refere-se à humanidade, à sua história, o motivo dos seus sofrimentos, toda a resolução dessa história humana que está errada desde o início. Quem que pode abrir isso? Quem que pode resolver o problema da humanidade? Quem que pode nos salvar? E se não há alguém para nos salvar, a única coisa que nós podemos fazer é chorar e ficar desesperados. E João já estava passando por tantos sofrimentos, chega no céu e talvez percebe que ninguém pode abrir esse rolo. Ele sabia sobre Jesus, mas ele, mesmo assim ele fica desesperado. E nós deveríamos ficar se nós não tivéssemos um Salvador. Mas é como se o texto estivesse afunilando para um problema, para uma resolução, e nos acrescentando outro participante dessa adoração. E esse participante se tornará o centro. Nós também destacamos no capítulo 4 que quantas vezes aparece a palavra trono? No meio do trono, à volta do trono, sentado no trono, diante do trono. O trono é central, todo mundo está se referindo, todo mundo está voltado à adoração do trono. Só que entra Jesus Cristo entra nessa cena e ele começa a se mover para o centro também. E logo estarão Jesus e o Pai lado a lado nessa adoração. Belíssimo como o texto vai fazendo isso. Nós estudamos até o capítulo 6, até o versículo 6, perdão, e o versículo 6 diz: Então eu vi no meio do trono
Percebe como ele já foi para o meio? No meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé um cordeiro, que parecia que tinha sido morto e tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Logo antes, o anjo havia tocado João e dito: não chore. Não tema, em outra palavra. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos e para abrir o livro. Então venceu. Ele é o vencedor. Ele é o vencedor que possibilita a vitória dos crentes, que está nos capítulos 2 e 3. Ao vencedor darei uma coroa, ao vencedor farei com que sente comigo no trono. Jesus é quem garante a nossa vitória. Jesus é quem limpa as nossas lágrimas, porque nós não tínhamos salvação. Então nós também estudamos a ideia de uma mistura aqui entre um cordeiro e um leão. 2 figuras totalmente opostas. Uma marcada pelo poder, outra marcada pela fraqueza. Uma marcada pelo reinado e outra marcada pela submissão. O leão marcado por aquele que traz a morte, aquele que causa a morte nos outros animais. E o cordeiro marcado como aquele que morre. Morre no sistema sacrificial, morre para que haja expiação para o povo. Então é uma figura totalmente ambígua, mas essa figura é Jesus Cristo. Ele está ali no meio do trono. E essa palavra no meio do trono talvez traz a ideia de que não é que ele está no centro do trono, mas é que ele está junto ao trono. E logo estando junto ao trono, ele coloca-se no centro da adoração celestial. Ele não estava lá. Ele não estava lá no capítulo 4. Então é como se ele tivesse se colocado de pé e dito: eis-me aqui, eu abrirei, eu venci. Então toda essa cena aqui pressupõe uma entrada triunfal de Jesus na adoração celestial. Jesus passando pelos 24 anciãos, caminhando solenemente com passos pesados de guerreiro e com passos leves de cordeiro, passando pelos 4 seres viventes e todos baixando sua cabeça, até que um anjo com voz forte diz: ele venceu, ele venceu. Nós poderemos imaginar o Salmo retratando isso: levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai, ó portais, para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Hosana ao filho de Davi. Ele está entrando, ele venceu. Por isso que o texto fala que ele estava de pé. O texto pressupõe uma entrada triunfal de Jesus. E sabemos que essa entrada triunfal de Jesus no céu se deu por meio de 2 coisas após a sua morte: a sua ressurreição e a sua ascensão. A ressurreição de Jesus é tratada em Romanos capítulo 1, versículo 1 ao 4. A ressurreição de Jesus é tratada no Salmo 2. A ressurreição de Jesus já é antecipada no seu batismo. E todos esses textos, Salmo 2, o batismo de Jesus e Romanos capítulo 1, versículos 1 ao 4, retratam a ressurreição como a coroação do rei. Para Jesus ser coroado como Rei do universo, como Rei sobre essa humanidade que estava caída, como seu Salvador, como seu Redentor, ele precisa ressuscitar. E ele ressuscitou. E a ascensão é a caminhada do vencedor de volta para o trono. O trono já era dele. Você pergunta: para quê esse coroar de Jesus, se o trono já é dele, afinal ele é filho de Deus? Esse coroar de Jesus refere-se não apenas à adoração que está no capítulo 4. Jesus como Criador, que ele é também, ou como soberano, que ele é também. Como sendo Deus, ele compartilha com o Pai a criação e a soberania. Óbvio, nós vemos isso em vários textos. Tudo foi criado nele, por meio dele. Agora, por que Jesus precisa ser coroado e ser colocado no trono? Por que ele precisa caminhar para o meio do trono? Porque Jesus admitiu para si a tarefa que traz uma distorção, traz um problema para os céus. A tarefa é salvar os homens. Quem é que descerá para salvar os homens? Quem é digno de salvar os homens? Então nós olhamos para o universo, nós olhamos para os anjos mais santos, nós olhamos para os demônios mais perversos, nós olhamos para os melhores e piores homens, nós olhamos para os seres gigantescos que Deus criou
e nenhum é digno de salvar a humanidade. Nenhum é digno de derramar o seu sangue para salvar a humanidade, só Jesus. Então Jesus, ele se admite para si a tarefa de salvar a humanidade, e por isso que ele é coroado, de novo, ele é coroado rei daqueles que ele salvou. Ele é o nosso soberano, ele foi coroado para isso. É maravilhoso perceber isso. E perceber que, como um cordeiro, mesmo tendo a figura ambígua de leão e cordeiro, o próprio cordeiro tem chifres. Chifres esses, como vemos no livro de Daniel, que representam poder, que representam reinado. Geralmente 10 chifres, e 10 chifres que são reis maus, que se opõem a Deus. E é como se o texto de Apocalipse estivesse dizendo: existem 10 chifres, existem 11 chifres, existem 1000 reis contra Deus. Pois eu quero lhe dizer uma coisa: esse cordeiro, que aparentemente é fraco, esse cordeiro tem 7 chifres. E eu vou lhe dizer uma coisa: 7 é bem melhor do que 10. 7 é bem melhor do que 1000. Porque 7 é perfeição. Ele tem um poder perfeito. Podem surgir chifres que forem. Podem surgir bestas que forem. Podem surgir demônios que forem. Esse cordeiro aparentemente fraco, aparentemente machucado, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder, e o texto nos mostra a sua ligação com o Espírito Santo, que são os seus 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então, esse cordeiro que está em pé pega o livro. Então, aqui você já percebe que é uma imagem, é uma metáfora, porque não tem como um cordeiro ficar em pé e pegar um livro. Ele não tem mãos. Então, claro, essa é uma imagem para tentar refletir quem Jesus é. Jesus, no versículo 7, pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. Essa é a primeira vez na cena celestial que os adoradores estão voltando-se não para o Pai, mas para o Filho. Eles se prostraram diante do Cordeiro, e cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Pela construção gramatical que nós temos nesse versículo 8, quem tem as taças e as harpas nas mãos não são todos os adoradores, mas somente os 24 anciãos, tá bom? Somente os 24 anciãos é que tem essas taças. Perdão, irmãos. Deixe-me só ajeitar uma questão aqui no meu celular, tá bom? Pronto. Então, somente os 24 anciãos têm. Pela conexão que nós já vimos dos 24 anciãos com os levitas, os levitas que tinham esse papel de tocar os instrumentos. Mas eu quero destacar para você, além das harpas que demonstram esse louvor, e Deus amando um louvor, Deus amando esse louvor bem tocado, Deus se importando com a beleza, porque Deus se importa com a beleza. Não são taças de ferro, não são harpas de ferro, são harpas de ouro, daquilo que há de mais bonito. O homem da época é o que há de mais bonito. Imagina uma taça de ouro, imagina uma harpa de ouro. É o auge da estética dessa época, tá bom? Então, eles têm isso. E o foco que eu quero dar nas taças de ouro é que elas estavam cheias de incenso, que são as orações dos santos. Esse é um tema que vai se repetir no livro de Apocalipse, e nós precisamos entender de onde surgiu essa imagem do incenso como oração. Essa imagem surge simplesmente do incenso sendo queimado, e sendo queimado ele é perfumado, ele é cheiroso, né? O incenso por vezes tinha sais, por vezes tinha ervas. Ele não tinha uma fórmula certa, né? O tabernáculo tinha uma fórmula certa. Tinha que fazer incenso daquela maneira, para não se igualar às nações pagãs. Mas enfim, ele sempre era perfumado. E quando se queimava o incenso no incensário, já viu? Ele é pendurado assim com uma corrente, e ele tem um bol assim de prata ou de ferro. Então quando era queimado nessa vasilhazinha, o incenso, a fumaça subia. Então é daí que nasce a analogia entre a oração e o incenso, porque nós estamos oferecendo algo perfumado que sobe aos céus.
É dessa maneira que Deus enxerga nossas orações, isso é maravilhoso. Maravilhoso perceber que Deus está usando aquilo que nós fazemos na terra como elementos da adoração celestial para si mesmo. Capítulos 4 e 5 de Apocalipse nos convidam a perceber duas realidades, tá bom? E dois conflitos de realidade, eu vou lhe dizer quais são. Um conflito do já e ainda não, e um conflito da terra e céu. Como se daria? Eu estou chamando de conflito, mas são paralelos. Nós adoramos na terra, mas tudo que a igreja adora na terra, tudo que a igreja faz na terra tem consequências no céu. E o que há no céu também tem consequências na terra. Nós não estamos separados. Existe adoração na igreja, existe adoração celestial, e sem querer nós estamos copiando essa adoração ou corrompendo essa adoração, fazendo uma adoração à nossa imagem e semelhança, sendo egoístas e não copiando o modelo celestial. E a outra questão é que Apocalipse 4 e 5 também está mostrando uma adoração perfeita. Que nós esperamos para o futuro, nós esperamos adorar a Deus perfeitamente, sem pecado, sem empecilhos, mas que nós devemos começar a busca por essa adoração perfeita hoje. Então já agora a igreja é conclamada a perceber que no céu essa adoração está acontecendo e que ela deve imitar. E ela não deve esperar apenas para o futuro, apenas para a ressurreição, ela deve começar agora, porque nós já fomos redimidos, já fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Então, esse é o resumo dessa primeira adoração que é colocada diante do Cordeiro. Nessa primeira adoração, nós temos o cântico, que é chamado de Cântico Novo, nos versículos 9 e 10. Então, esse é o primeiro cântico. Existem 3 cânticos aqui, nós vamos ver cada um no capítulo do Apocalipse. Então, o primeiro cântico, ele é chamado de um Cântico Novo. E ele diz assim, versículo 9: Digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Quando as Escrituras falam sobre um cântico novo, lembra lá do Salmo 40? Eu estava num poço de perdição, o Senhor me tirou de um poço de perdição, colocou em meus lábios um novo cântico, um canto de louvor ao Senhor. Então, geralmente esse cântico novo, ele está conectado aos grandes atos de salvação de Deus, como eu estava perdido, agora Deus veio e me salvou do Egito, me salvou da Babilônia, e agora eu canto um novo canto a Ele, um canto renovado. Também refere-se, como o Salmo 40, a uma salvação individual. O Senhor me resgatou de um tremendal de lama, e agora eu tenho um canto renovado para o Senhor. Essa conotação do novo percorre as Escrituras, mostrando Deus salvando o seu povo e mostrando Deus salvando pessoas. Mas nós chegamos em Apocalipse, um novo, a ideia da novidade, de um cântico novo, ou a palavra novo no livro de Apocalipse, ela atinge outras proporções. Ela atinge seu ápice. Afinal, nós em Apocalipse perceberemos que há um cântico novo, mas também há um mundo novo, há um novo céu e a nova terra, há uma renovação completa de toda a existência. Mas a grande questão aqui é que antes que chegue a renovação completa de toda a existência, você hoje já deve dedicar ao Senhor um cântico novo, renovado porque você foi salvo. E esse cântico novo é de adoração. Esse cântico novo refere-se ao que Jesus fez. Percebe que eu falei de ressurreição, de ascensão, que são pressupostas nesse capítulo, mas o capítulo não fala de ressurreição e de ascensão. O capítulo fala apenas de morte. Então você está no contexto festivo, você está no contexto de adoração, você tem harpas tocando, você está no céu, você está na adoração perfeita, você tem incensos queimando, e em vez de se falar de ressurreição, os 24 anciãos e os 4 seres viventes falam de morte. Porque foste morto. Você é digno, Jesus é digno de fazer, de quebrar esse selo, de abrir esse rolo, porque foste morto. E com o sangue dessa morte, ele comprou para Deus.
E aqui o texto se torna maravilhoso. Nós fomos comprados. Nós somos o povo comprado por Jesus. E nós somos variados. Nós vivemos de várias culturas, de vários modos de pensar. A igreja é um ensaio disso. A igreja é a reunião de pessoas diferentes. E é bom que seja assim, para que nós aprendamos a viver como povo de Deus pela eternidade, diferentes. De todo tipo de língua, de todo tipo de povo, de todo tipo de nação, de todo tipo de tribo. Geralmente, quando essas palavras aparecem no livro de Apocalipse, elas aparecem muitas vezes, elas se referem a uma totalidade. Mas, quando ela aparece aqui, refere-se a uma totalidade, mas que se especifica em várias. Então, nós temos chineses, nós temos japoneses, nós temos americanos, nós temos cearenses, nós temos caribiaçuenses aqui. Nós temos pessoas com índoles, com temperamentos, com criações diferentes, com histórias de vida diferentes, com relações com Deus diferentes. E nós não somos chamados como igreja a planificar as coisas. Nós não somos chamados como igreja a dizer, não, temos que pensar todos iguais. Comunhão, unidade, refere-se à unidade no Espírito, à unidade nas doutrinas básicas, à unidade do amor. Não é unidade cultural, não é unidade de todos os tipos de pensamentos serem iguais, não. A igreja é chamada a ter até conflitos, para que assim ela seja santificada. Enquanto a gente não entender isso, enquanto a gente não entender a multiformidade do povo de Deus, como é apresentado aqui, a gente nunca vai entender o que é igreja. A gente sempre vai se decepcionar com a igreja. Mas a igreja é isso aqui. No momento, na perfeição, quando nós estivermos nessa adoração celestial, você acha que nós seremos um povo unificado? Não, continuaremos sendo no novo céu e na nova terra, povos de toda tribo, de toda língua, de todo povo, toda nação. Teremos nossas diferenças, mas nossas diferenças não trarão mais pecado, isso será maravilhoso. É nessa multiformidade, é nessa diferença que o louvor a Cristo é multiplicado por várias línguas, é multiplicado por vários jeitos, é multiplicado por várias maneiras. Não é planificado, nós não somos robôs, nós não somos criaturas feitas em série, como carros, como equipamentos digitais. Nós somos diferentes e é bom que seja assim. E para o nosso Deus, Jesus nos constituiu reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Aqui nós temos um resgate do que aconteceu em Êxodo. Deus salvando um povo e agora Deus tornando esse povo reino, ou seja, aqueles que reinarão e terão um rei sobre si, e sacerdotes, aqueles que mediarão Deus para as outras nações. Só que aqui tudo é muito mais amplo do que Êxodo. No Êxodo nós saímos do Egito. Hoje nós saímos do reino de Satanás. No Êxodo, estávamos caminhando para Canaã. Hoje nós estamos caminhando para a nova terra, para a terra perfeita, para o sábado perfeito, para o descanso perfeito, porque ainda resta um descanso para o povo de Deus. Vamos caminhar para o segundo cântico, versículos 11 e 12. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhões e de milhares, proclamando com voz forte, digno ao Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Quero destacar algumas questões aqui. Eu falei que o capítulo 4 mostra um aspecto amplo e nós vamos diminuindo aqui para enxergar Jesus e para ver Jesus caminhando para o trono. Então esse é um efeito telescópico, nós estamos aproximando a imagem. Mas se nós formos pensar nesse texto como uma peça musical, o que acontece é o contrário. O que acontece é um crescendo. O louvor está crescendo, o louvor está aumentando. E eu vou lhe dizer uma marca desse aumento aqui. A marca é que na primeira adoração nós temos 24 anciãos e 4 seres viventes. Já no versículo 11 nós temos muitos anjos somados aos seres viventes, somados aos anciãos. E esses muitos anjos são milhões de milhões e milhares de milhares. São convidados à adoração não somente aqueles representantes dos anjos, nem aqueles representantes dos
salvos que já foram mortos, que no caso são os 24 anciãos e os seres viventes representantes superiores dos anjos, segundo nossa interpretação. São chamados todos, venham, ouvem, venham. O coral está engrossando, o coral está aumentando. Então a imagem que você deve ter: Jesus venceu, Jesus foi, Jesus abriu. E você imagina João feliz, e aí você começa a perceber, diante daquele silêncio da vitória, de que tudo deu certo, aqueles que primeiro se atrevem, aqueles que estão perto do trono, vão, adoram, começam a cantar, e as pessoas, os anjos começam a se empolgar, e eles estão chegando, e na verdade eles são convidados, e eles vêm engrossar o coral, aumentar o coral, e o som já começa a ficar muito alto, nós tínhamos um quarteto, um octeto cantando, agora nós temos um coral dizendo: digno ao Cordeiro que foi morto. E é um canto muito simples, dizendo apenas que ele deve receber poder, riqueza, sabedoria e força. Uma questão que a igreja se debate muito é que as letras dos cânticos precisam ser profundas, e precisam mesmo. Elas precisam ser bíblicas, e precisam mesmo. Mas aqui em Apocalipse nós percebemos que uma letra não precisa ser extensa, ela não precisa ser muito intrincada, com muitos aspectos, não. Há espaço para um louvor simples ao Senhor Jesus Cristo. Digno ao Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Talvez um crítico de música na igreja hoje olhasse para esse texto e dizia: olha o tanto de repetição. Precisa repetir poder, riqueza, sabedoria, força. Por que é que não coloca outra frase? Não sei. Mas está aqui. É adoração celestial, dizendo uma verdade. Ele é de tudo. E eu vou dizer o que ele é digno. É de poder, de força. É de tudo que eu possa dar a ele. Ele é digno. Que maravilhoso. Que maravilhoso perceber que o Senhor recebe adorações complexas, adorações simples. Daqueles que são mais chegados, daqueles que são simples, os pequenos anjos estão chegando, os anjos mais, talvez, marginalizados, que ficam lá no canto, estão chegando para cantar. E nós chegamos ao terceiro canto, ao terceiro louvor que encerra essa sessão. Versículos 13, vamos ler o versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele, tem uma crase, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Aumentou o coral agora? Agora o coral tornou-se toda a realidade, tudo que Deus criou. Deus não foi louvado como Criador no capítulo 4? Agora tudo que veio das suas mãos, todos os tipos de criaturas, estão se unindo para louvá-lo. E aí você pergunta: até as criaturas ímpias estão louvando ao Senhor? Parece que sim. E assim nós somos remetidos a Filipenses capítulo 2, versículo 10. Toda criatura se prostrará diante dos pés do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o texto para eu não ficar citando aqui de cabeça. Filipenses 2,10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Mesma linguagem que é aqui. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Ou seja, uma figura de linguagem para toda a existência. Tudo que existe está louvando ao Senhor. Você imagina o som disso? Você consegue imaginar a altura dos decibéis disso? Inimaginável. Apenas em espírito que João poderia enxergar isso. Apenas em espírito. E foi permitido que estivesse isso aqui para nós. Agora imagine o que Paulo viu, né? Que não é permitido que ele conte para nós. Imagine aí. Tudo que nós temos hoje, tudo que nós entregamos ao Senhor hoje, ainda é muito pouco. Você não pode se contentar com a adoração que você tem hoje. Você não pode se contentar com a vida que você tem hoje. Você não pode se contentar com a comunhão com Deus que você tem hoje. O texto está nos mostrando que há muito mais a se dar ao Senhor. Nos louvores que nós vemos, Ele é digno de tudo. Tudo. E muitas dessas coisas nós não damos a Ele.
Nós não queremos dar tempo. Imagine louvor, glória e honra e domínio. Que domínio é que eu posso dar ao Senhor se eu não permito que Ele controle minha vida? Que domínio eu posso dar ao Senhor se eu não amo a sua igreja, que é o local de domínio dele? Que domínio é esse? Como é que eu posso louvar ao Senhor dessa maneira? Não se conforme com a adoração que você dá ao Senhor hoje. E o texto termina de maneira maravilhosa, porque depois de um coral completo, como nunca houve, nem nunca haverá depois na criação, afinal, os perdidos, as criaturas ímpias irão para o lago de fogo por toda a eternidade. Então, isso aqui é um momento único. Então, são cantores temporários, eles estão sendo forçados a louvar, depois eles vão para a eternidade longe de Deus, banidos da face do Senhor. Mas é como se depois de tudo isso, quando descer a glória e o domínio para todos sempre, houvesse uma pausa. Então os 4 seres viventes responderam: Amém. Então os anciãos se prostraram e adoraram. Amém. Amém. Aleluia. Maranata. Essas são palavras cristãs. São palavras cristãs. São palavras do nosso vocabulário, do vocabulário bíblico. Amém. Então, quando o dirigente termina o louvor e ele chega: Amém. Amém. Glória a Deus. Não despreze ele. Não despreze quando eu faço isso. Porque é o que acontece aqui. Depois do louvor da terra, do céu e de debaixo da terra, os 4 seres viventes responderam: Amém. Que assim seja. Que esse domínio, essa glória, esse louvor seja dado para ele por todo sempre. Que assim seja. Não é, André? Amém. Amém. Nós venceremos, eu quero convidar você a outra reflexão. Nós só venceremos pela cruz. Quando fala que o Cordeiro está em pé entre os anciãos, no versículo 6, diz que ele parecia que tinha sido morto. Mesmo caminhando para a vitória, mesmo ressurreto, mesmo coroado, Jesus ainda parece que tem sido morto. Como é que isso funciona? Como é que o rei coroado ainda tem marcas da sua morte? Aqui, para construir essa ideia de tinha sido morto, o João usa 2 particípios. E a ideia do particípio, né, na língua grega, principalmente, o pastor Marcos Paulo sabe melhor isso, refere-se a uma ideia de algo que é um estado presente, um estado presente de Cristo, mas que ele continuará com essas marcas da sua morte por toda a eternidade. Em palavras simples, sabe os cravos de Jesus? Sabe as marcas, as lacerações, as cicatrizes? Ele não vai se livrar disso. Ele não se livrou. Ele ainda parece que foi morto. Para que isso? Isso é um lembrete eterno. Um lembrete eterno de quem nos salvou. Um lembrete eterno do que o mal é capaz de fazer. Um lembrete eterno do que o mal é capaz de fazer. E outro lembrete para nós é: Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não vamos vencer pela força. Nós não vamos vencer pela força. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele ainda se mantém como aquele que foi morto. Nós vemos uma transformação dele num leão aqui. Ele vai batalhar e tudo, mas ele ainda carrega em si as características de um cordeiro manso e humilde. Que a igreja de Cristo tenha ousadia, que a igreja de Cristo batalhe pelo Evangelho, mas que aprenda a, como Jesus, não abandonar os cravos, não abandonar a humildade, não abandonar a disposição para morrer e ser martirizado. Outra reflexão é que o trabalho foi completo. Se o Senhor é louvado por sua criação e soberania no capítulo 4, e no meio disso há um problema que é o pecado, o capítulo 5 mostra que Deus não deixou esse problema para lá. Ele resolveu e tudo foi completo. O trabalho foi completo. Tetelestai, está consumado. Criação e redenção aconteceram. Agora nós só aguardamos a consumação, que está garantida. E nesse meio tempo nós chamamos, nós conclamamos, nós pregamos o Evangelho para todos aqueles que foram comprados, que já são eleitos pelo sangue de Cristo, de toda língua, povo e nação.
Lembra que eu falei do Aleluia de Handel? Né? A letra, uma tradução, ela se repete muito, mas diz assim: o reino deste mundo é do Senhor e do seu Cristo. Ele se baseia aqui também. O reino deste mundo é do Senhor, do Deus Pai e do seu Cristo. Aleluia, eterno, Rei dos reis, Senhor e Rei, e Ele reinará para sempre. E várias vezes se repete isso. Uma coisa é eu cantando. Uma coisa eu declamando aqui para você. Outra coisa é se você colocar lá no YouTube ou se você assistir uma apresentação. E Ele reinará para sempre. E todo aquele coral cantando. Uma coisa é eu cantando aqui. Outra coisa é um coral regido pelo Handel cantando essa música. Não é bem diferente? Eu poderia dizer que é mais ou menos semelhante à adoração da igreja hoje aqui na terra e à adoração celestial. É bem diferente. Bem diferente, mas isso não quer dizer e não pode passar pela cabeça do cristão que ele deva parar, porque assim, cantando com um pequeno grupo, louvando o Senhor com dificuldades, é assim que nós estamos ensaiando para o coral celestial e eterno. A igreja imperfeita, louvando ao Senhor hoje, está ensaiando para o momento da reunião dos corais, para o louvor eterno. Não fique triste por você não conseguir fazer o som de uma orquestra. Não fique triste. Você é criatura, eu sou criatura, sou imperfeito. Agora, não posso usar isso como desculpa para parar de servir ao Senhor. Não posso. Não posso usar isso como desculpa para sair da igreja porque a igreja é imperfeita. Não posso. Nem posso ficar frustrado com isso. Não existe uma orquestra de uma pessoa só. E não existe uma perfeição da orquestra celestial na orquestra que está sobre a terra ainda. Não existe. Não fique se frustrando com isso. Mas também não se decepcione e fuja achando que você não pode fazer nada. Você pode sim. Mesmo desafinado como eu e com problemas, faça. Sirva ao Senhor, porque você está ensaiando. Nós estamos ensaiando para a eternidade. Deus abençoe sua vida. Eu espero que essa mensagem toque o seu coração, aumente sua necessidade de Deus principalmente, mas aumente sua necessidade de comunhão com os irmãos também. É a eternidade que nós temos à frente. Não vale a pena viver se não for com vistas à comunhão eterna com Deus. Mas essa comunhão começa hoje e Ele reinará para sempre. E o reino deste mundo é do Senhor e do seu Cristo. Glórias ao Senhor e, como diriam os anciãos, amém.